Mentiras que contamos para nós mesmos se tornam, quando vão acumulando, verdadeiras barreiras para nós seguirmos com nossa vida profissional, com as relações, com a prosperidade e, claro, com a vida espiritual, independentemente da filosofia ou da religião que você segue. Nós contamos muitas mentiras para nós e acreditamos nessas mentiras e levamos nossas vidas durante muito tempo baseando nossas decisões e nossa visão de mundo exatamente naquilo que não corresponde à realidade, mas que nós criamos uma justificativa, uma explicação, um mito qualquer, uma mentira. Mas também, pessoal, o que acontece? Existem muitas verdades que nós, conscientemente ou não, nós nos recusamos a encarar. E essas verdades que nós não encaramos, que nós não olhamos para elas como indicadores de muitas providências que nós precisamos tomar em nossas vidas, essas verdades que nós relegamos, deixando de lado, essas verdades também se tornam grandes problemas, grandes empecilhos para o nosso desenvolvimento geral. Entre as mentiras que nós contamos para nós mesmos está aquela ideia de que os pais são perfeitos. Colocamos a nossa idealização infantil sobre, vamos dizer assim, a realidade do nosso pai e da nossa mãe, que embora nós precisemos ter uma gratidão imensurável por tudo aquilo que eles fizeram por nós, e é claro que você tem sua história com seu pai e sua mãe, a outra pessoa tem uma história diferente, mas existe um ponto em comum. Todo pai e toda mãe, mesmo aquele pai ou aquela mãe que foram ausentes durante a sua infância, esse pai e essa mãe deram para você algo que você nunca vai pagar, que é o canal da vida. Você só está aqui graças à generosidade, consciente ou não, de um pai e de uma mãe. Ah, Luísio, mas o meu pai e minha mãe não me deram afeto, papapá. Olha, aquilo que teu pai e tua mãe não te deram, cabe a você correr atrás e completar. É esse o jogo. Não adianta você ficar olhando para trás, lamentando porque você não recebeu algo do seu pai ou algo da sua mãe em nível aí emocional, afetivo. Ah, meu pai não me abraçava, ah, minha mãe não me abraçava, entendeu? Coisas desse tipo. Eles não deram, não tem como você mudar essa história. Mas, veja bem, não conte essa mentira para si mesmo. Qual mentira? Que pai e mãe são pessoas perfeitas, porque não são. São pessoas comuns no sentido de estão sujeitas, essas pessoas, do pai e da mãe, a cometerem os erros e terem as imperfeições que qualquer um de nós humanos temos ou podemos desenvolver. É isso? Ou podemos sofrer com essas imperfeições. Então, pai e mãe são pessoas comuns. Se você continuar acreditando na mentira de que pai e mãe devem ser pessoas perfeitas, você vai enrolar a tua vida emocional, tua vida material, tua vida afetiva. Você vai ficar como se estivesse olhando para trás, ao invés de olhar para frente. Outra mentira que nós contamos para nós mesmos é aquela mentira assim: meu marido ou minha esposa vai mudar por conta do meu amor. Então, essa idealização romântica, ela é muito bonita,
ela traz assim um alento, uma esperança, mas não corresponde à realidade dos fatos. Qualquer pessoa, seja a esposa ou o marido, essas pessoas só mudam quando elas decidem mudar. Ah, Luiz, mas se eu der muito afeto, muito carinho, muito amor, a pessoa vai mudar. Não sei, talvez você vai estimular. O que eu tenho visto no consultório e nos atendimentos online é um tantão de pessoas enroladas emocionalmente, sofrendo desnecessariamente, porque um dia contaram para si que a esposa ou o marido iriam mudar. Já se passaram 15, 20, 30 anos e essa mudança, pelo menos aquela mudança que você esperava ou que aquela pessoa esperava, não aconteceu. As pessoas mudam quando elas decidem, pelos motivos particulares de cada uma, a mudar. É um mito, uma mentira, você acreditar que o outro vai mudar por causa de você. Pense nisso, estou sendo muito direto e realista com você. Outra mentira que nós contamos para nós: as pessoas serão gratas, agradecidas pela nossa ajuda. Mentira. Muitas pessoas que você já ajudou nesta vida, seja materialmente ou com uma palavra, com um abraço, com um acolhimento, não importa. Muitas pessoas que você já ajudou simplesmente viraram as costas para você, passando aí uma ideia de uma ingratidão profunda. Ah, Luiz, o que eu faço? Nada, tu não tem que fazer nada, não é isso? Não ajude as pessoas esperando que elas sejam gratas a você. Isso é um mito, é uma mentira que nós contamos para nós mesmos, entende? Outra questão que é assim grave, uma mentira, um mito, uma crença que as pessoas falam assim para si mesmas. Ah, uma hora isso tudo vai mudar. Ora, se é assim, ou se fosse assim, nós não precisaríamos fazer nada. Olha, se o teu jardim está ali cheio de ervas daninhas e você olha para ele e conta essa mentira para você, dizendo: ah, em uma hora essas ervas daninhas vão desaparecer daí. Elas têm um ciclo, não sei o quê. Se você não levantar da cadeira, pegar uma ferramenta e não for ali retirar as ervas daninhas, você vai perder o jardim. E isso é uma metáfora com aquilo que acontece na sua vida. Essa coisa de uma hora, a qualquer hora, um dia desses as coisas vão mudar, cuidado com isso. É importante você dirigir tua própria vida e não ficar contando mentiras para você mesmo. Por que eu estou falando isso? Repito, porque isso causa o auto-engano e gera muito adoecimento emocional, muita depressão, muita raiva, muita ansiedade. E também existem as verdades que você muitas vezes, ou eu, nós, não queremos encarar. E uma dessas verdades que nós precisamos urgentemente encarar são aquelas verdades que são exatamente o contrário das mentiras que eu acabei de mencionar aqui. Então, existem verdades que precisam ser encaradas. Vamos para um plano mais simples. Por exemplo, você está se sentindo mal, está com um mal-estar físico e você não procura um médico. Ora, existe uma verdade que você não está encarando. Qual é? Você não está bem. Ora, se você não encara, não olha para essa verdade e se você não procura um médico, e aí, se for algo grave? Então, é importante. Essa metáfora da doença não é só uma metáfora, é uma realidade. Quantas pessoas poderiam se livrar ou controlar doenças físicas, que eu estou falando, se ao primeiro sintoma, ao primeiro mal-estar, se procurassem o profissional adequado, que é o médico? Eu trabalhei 11 anos em um hospital de alta complexidade, convivendo com médicos, fisioterapeutas, psicólogos, pessoas de todas as áreas
da saúde, enfermeiros, nutricionistas, enfim, nutrólogos, por aí afora. E outros também, todas as especialidades da área da saúde, educador físico. E o que eu via? Eu via exatamente relatos dos profissionais dizendo: que pena, um paciente que não cuidou, que não encarou a verdade de que algo não ia bem no corpo dele, hoje está numa situação praticamente aí incontornável, sem solução. Entende? Então, eu estou dando um exemplo muito simples. Isso é fundamental. Outra questão, que é uma verdade que nós precisamos encarar. A verdade, e eu vou colocar duas ao mesmo tempo. Dinheiro e tempo têm limites para nós. Ah, Luísio, mas eu li algo aí na física quântica, não sei o quê, que o tempo é infinito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É infinito para quem? Para você e para mim, com certeza não é. A verdade é que nós temos, vamos dizer, uma espada do tempo sobre nosso pescoço. Em algum momento nós não teremos mais tempo. Ah, mas isso é muito duro de encarar. Sim, mas é uma verdade. Também vale para o dinheiro. A pessoa diz: ah, mas eu mereço viajar para não sei aonde, eu mereço comprar tal coisa, e aí vai lá e não percebe ou não quer perceber que o dinheiro de que ela dispõe é limitado, não consegue comprar aquele objeto, ou não consegue contratar aquela viagem. Ah, mas existe aí o cartão de crédito, a possibilidade do endividamento, parcelamento. Olha, tudo isso precisa ser muito bem administrado, entende? Porque tempo e dinheiro têm limites. Talvez o dinheiro que um arquibilionário tenha, ele tem um limite maior de dinheiro, mas se ele fizer besteira também ele poderá perder tudo, por que não? Então cuidado com essas verdades que às vezes você não quer encarar. E por que o Aloysio está falando isso aqui com você hoje? E estou falando com todo respeito. Porque as mentiras que você conta para você e as verdades que você não quer encarar são as fontes, as origens de muitos dos seus problemas emocionais, da sua insônia, do seu descontentamento com a vida, do seu desespero, entende? Porque você não quer encarar as verdades que estão aí na tua cara e ao mesmo tempo você conta mentirinhas para você. Você inventa historinhas para continuar tocando a vida do mesmo jeito. E mesmo quando você vai para um processo profundo terapêutico, que é a área que eu trabalho, né, de relações familiares, relações em geral na empresa também, trabalho com a medicina da alma e tudo mais, até publiquei agora recentemente um livro chamado A Medicina da Alma e do Espírito, em outro momento eu comento com você aqui. O que acontece? Em todos esses aspectos, em todas essas dimensões, nós precisamos encarar as verdades sobre nós mesmos, da nossa história, o nosso viver, né? E também cortar, eliminar os mitos, as mentiras, as historinhas que nós contamos para nós, para nos anestesiar. Mas eu estou falando isso baseado na minha vivência clínica, há 30 anos, atendendo pessoas, tanto na cidade de Uberlândia, quanto na cidade de Pouso Alegre há 14 anos. Eu fico entre o Triângulo Mineiro e o sul de Minas, e os milhares de atendimentos online que eu faço e já fiz da pandemia para cá. Depois da pandemia, o atendimento online cresceu muito. E também nas palestras que eu faço nas empresas, visitando grupos, né? Sempre que eu vou até as empresas fazer palestras, eu procuro associar a música. Eu levo um violão, um instrumento musical para eu cantar junto com os participantes. Para quê? Para resgatar o sentimento. Porque a arte tem um poder muito grande de nos rehumanizar. E o que as pessoas me dizem no intervalo dessas palestras ou no final da palestra? Me dizem que contam muitas mentiras para si mesmas e que se arrependem amargamente de terem acreditado nas próprias ideias.
E também falam que não encararam as verdades tão óbvias que estavam diante dos seus olhos. Então, o que eu estou falando com você aqui não é para desrespeitar você, não, de forma nenhuma. É apenas para um alerta, um estalar de dedos para você acordar e pensar mais como é o seu mundo interno. Você acredita em muitas mentiras que você cria? Você vive de acordo, segundo essas mentiras? Você tem verdades para serem olhadas, vistas e você está procrastinando? Pense nisso. O intuito aqui, a intenção é despertar. Eu espero que você tenha gostado e caso você queira algum atendimento online ou presencial, ou mesmo uma palestra na sua empresa, para ter mais saúde mental, saúde emocional, melhorar as relações, ter mais prosperidade com o dinheiro, com a vida, faça contato, deixe um recado aí. E se você não se inscreveu aqui, se inscreva agora. Também dá um joinha, dá um like, dá um coraçãozinho aí, coloca um like para quê? Para ajudar essa mensagem chegar a mais pessoas. Se foi útil, compartilha. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!